Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Noite. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela noite, quando tudo encobre. Pelo dia, quando se mostra em plenitude. E por quem criou o varão e a varoa. Por certo, vossos esforços são vários. Então, quanto a quem dá e teme Alá e confirma a mais bela verdade, a esse facilitar-lhe-emos o acesso ao caminho fácil. E quanto a quem é avaro e prescinde da ajuda de Alá e desmente a mais bela verdade, a esse facilitar-lhe-emos o acesso ao caminho difícil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. Um jovem foi pego. Ele roubou um camelo. Eles queriam cortar sua mão. Ele disse: em vez de cortar minha mão, devem cortar a língua da minha mãe. Mas por quê? Perguntaram. Ele disse: quando roubei um ovo da casa de nossos vizinhos quando era criança, a minha mãe ficou tão contente que me elogiou gritando: vocês devem cortar a língua porque ela me incentivou. Quando cresci, eu roubei o camelo. Então, se a custódia foi perdida, pode esperar o fim do mundo. E se a responsabilidade foi colocada em mãos erradas, é uma catástrofe. Colocar alguém como responsável que não teme Alá e que não respeita as pessoas, nem honra seus compromissos, e você sabe que existe quem é melhor que ele, sabe mais e entende melhor. Você sabe que outra pessoa é melhor, mas você o colocou por ser um parente ou por outro motivo. Essa pessoa é considerada como uma traidora daquilo que foi responsável. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: vocês querem que eu fale sobre os moradores do inferno? São 5. Um deles é aquele traidor que deixa sua ganância prevalecer, por mais pequeno que seja aquilo que ele quer. Ele pode te trair por 1 centavo, por um papel, por um lápis, em qualquer coisa, porque ele se acostumou com aquela traição. Sua língua também. Devemos nos policiar mais de acordo com a senda reta do nosso Senhor, o Altíssimo. O fim do mundo não acontecerá até ter muita abundância.
O rico sai à procura de um pobre para dar-lhe o zakat e não acha. Vocês vão dizer, isso não está acontecendo. Alá colocou um equilíbrio no universo. O sustento do pobre está na sobra dos bens do rico. Se um pobre sentir fome, é porque um rico gastou além da conta. Alá criou ricos e pobres, não por gostar do rico ou por não gostar do pobre, mas fez isso para nos testar e provar. Ele quer ver se o rico vai agradecer a Alá dando o que deve para o seu irmão pobre, e assim vai extrair do seu coração a inveja e o ódio. E se o pobre vai ter paciência e se contentar com o sustento que Alá prescreveu para ele. Os tesouros de Alá acabam ou não? Claro que não. O que possui é efêmero. Por outra, o que Deus possui é eterno. Se o que Deus possui é eterno, como enxergamos o pobre? Este, quando sente a fome brava, é porque o rico pegou demais e não deu o que deve ao pobre. Eu tenho, por exemplo, 5.000 reais e devo 0,5%. Outra pessoa tem 10.000, ele deve 1%, e assim por diante. Tudo isso será reunido e distribuído para os pobres. Quando vemos que 49% dos pobres do mundo estão nos países muçulmanos, percebemos com facilidade que o zakat não foi executado como Alá mandou e de acordo com a sua lei. Por quê? Quando eu tenho milhões, eu não devo chamar um simples contador. Eu devo chamar um especialista no zakat. Este profissional deve estar designado em todas as instituições públicas e privadas. Eu nunca vi um homem de negócios contratar um expert na legislação do zakat. Você encontra os profissionais responsáveis nas relações públicas, nas leis, nas finanças e no marketing, além de outros. Agora, quando você fala sobre um especialista no lícito e no ilícito, ele responde, é fácil, quem pede, nós damos para ele. Se os bens chegam a milhões, este especialista deve saber a percentagem de cada bem e o que deve ser pago. Este, por exemplo, deve ser pago 2%, e este 5%, e aquilo 10% ou 20%. O motivo é quanto mais trabalho é feito, diminui a percentuagem de zakat nesse bem. Como assim? A pessoa trabalha demais e a devida percentagem do zakat diminui. O homem de negócios vai todo dia para a empresa de olho nas bolsas e no dólar. Este se interessa mais e trabalha mais. Ele só deve pagar pouco. Outro possui um terreno para agricultura ou um prédio. Os sábios colocaram um prédio como se fosse um terreno cultivável, porque precisa de manutenção constante. Deve pagar 5% do aluguel bruto. Como disse Alá no Alcorão, quando frutificarem e pagai seu tributo no dia da colheita. Da mesma forma, ao pagar o aluguel, devem ser pagas as despesas e o resto deve ser tributado como zakat, como se fosse um terreno. A maioria dos proprietários dos imóveis não sabem disso. Outro proprietário tem um terreno cultivável, mas ele depende só da chuva. Este, como o esforço é menor, só paga 10%. Outro exemplo, alguém perfurou e achou um minério de ouro, prata, diamante ou petróleo. Ele deve pagar 20%. Ele não fez esforço. Ele só trouxe a máquina de perfuração e o engenheiro com a sonda. Disse, aqui há fósforo, petróleo, etc. Esse deve pagar o quinto, depois das despesas para os pobres e os necessitados, como foi bem detalhado no versículo 60 na surata At-Tawbah. Devemos saber isso e deve ser discutido esse assunto e chamar um sheik e perguntar para ele sobre o zakat, senão estes bens serão fundidos em chapas no dia do juízo final e serão estigmatizadas as suas frontes, os seus flancos e as suas espáduas. A pergunta, por que estas três partes do corpo? Dizem que quando o pobre vai até o rico... Conheça o Islã. Os segredos além da matéria. O mundo externo dentro do nosso cérebro.
Esses fatos da física nos levam a uma conclusão indiscutível. Tudo o que vemos, ouvimos ou sentimos como matéria, o mundo ou o universo, são apenas sinais elétricos em nossos cérebros. Por exemplo, vemos um pássaro no mundo externo. Na verdade, esse pássaro não está no mundo externo, mas sim no nosso cérebro. As partículas de luz que refletem do pássaro entram em nossos olhos e lá são convertidas em sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos por neurônios para o centro da visão no cérebro. O pássaro que vemos, na verdade, é um conjunto de sinais elétricos no nosso cérebro. Se os nervos da visão ligados ao cérebro forem desconectados, a imagem do pássaro sumiria de repente. Da mesma forma, os sinais dos pássaros que ouvimos também estão no nosso cérebro. Se o nervo que liga o ouvido ao cérebro fosse desconectado, não teríamos mais som. O pássaro, a forma como vemos e o som que escutamos não são nada mais do que interpretações de sinais elétricos feitos pelo cérebro. Outro ponto a ser considerado aqui é o sentido de distância. Por exemplo, a distância entre você e a tela não é nada mais do que uma sensação de espaço formada no seu cérebro. Além disso, os objetos que parecem estar muito distantes na perspectiva de uma pessoa, na verdade são imagens agrupadas em um só local no cérebro. Outro exemplo: alguém que observa as estrelas no céu pressupõe que elas estejam a milhões de anos-luz de distância. Porém, as estrelas estão dentro dele mesmo, no centro de visão do seu cérebro. Enquanto você assiste esse filme, na verdade, você não está dentro da sala em que acha que está. Pelo contrário, a sala está dentro de você. Ao ver o seu corpo, isso faz pensar que está dentro dele. Mas você deve se lembrar de que o seu corpo também é uma imagem formada dentro do seu cérebro. Até agora, temos falado repetidamente de um mundo externo e de um mundo de percepções formado em nosso cérebro. A questão aqui é o que vemos. No entanto, já que nunca poderemos alcançar o mundo externo, como podemos ter certeza que tal mundo de fato existe? Definitivamente não podemos. A única realidade que entendemos é o mundo da percepção em que vivemos nas nossas mentes. Acreditamos na existência de objetos só porque os vemos e tocamos neles, e que são, por sua vez, refletidos para nós através da refração. No entanto, nossas percepções são apenas ideias em nossas mentes. Os objetos que captamos através da percepção não são mais nada além de ideias. E essas ideias estão exclusivamente em nossas mentes. Já que tudo isso só existe em nossas mentes, significa que somos guiados por enganações quando imaginamos que o universo e as coisas existem fora das nossas mentes. Imaginar que a matéria existe fora de nossas mentes é de fato uma enganação. As percepções que temos vêm todas de fontes artificiais. E é possível ver isso no olho, por exemplo. Primeiro, vamos supor que podemos tirar nosso cérebro do nosso corpo e mantê-lo vivo em um pote de vidro. Vamos colocar um computador onde todos os tipos de informações podem ser gravadas. Por fim, vamos transmitir os sinais elétricos de todos os dados relacionados a um ambiente, como imagem, som e cheiro, para este computador.
Vamos conectar este computador aos centros sensoriais do nosso cérebro com eletrodos e enviar os dados pré-gravados para o nosso cérebro. Conforme o cérebro percebe esses sinais, ele vai ver e perceber o ambiente relacionado aos sinais deste computador. Podemos enviar para o nosso cérebro sinais que também pertencem à nossa própria imagem. Por exemplo, podemos mandar para o nosso cérebro o estímulo elétrico de sinais como a visão, tato e olfato que percebemos enquanto estamos sentados à mesa. Novidades, Nesse estado, nosso cérebro entende que é um homem de negócios sentado em seu escritório. Esse mundo imaginário continua enquanto o estímulo continua vindo do computador. Nunca perceberíamos que seríamos apenas um cérebro. É muito fácil para nós termos a crença na percepção sem nenhum material para tornar isso uma realidade. E é o que acontece em nossos sonhos. Portanto, o ser mais próximo ao homem é Allah. Esse fato é explicado no Alcorão com o verso: criamos o homem e estamos mais próximos a ele do que sua jugular. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. O nome chama-se Anjo da Morte. Este anjo, ele tem encarregado para tirar a alma da pessoa no local X, no horário tal. Tanto que o profeta de Deus disse, quando Deus quer pegar a alma de alguém, em certo lugar, Deus faz a pessoa ir até aquele local. Olá, a gente vê isso na nossa família. Conhecidos. Fulano vai... O que ele foi pegar o carro e por aqui? Deus prescreveu que ele morresse ali. Estava escrito. A pessoa nunca vai por aquele caminho. Nunca faz aquilo. Nunca acorda aquele dia. Por que acontece isso? Inexplicável. O profeta de Deus disse. Deus prescreveu para a pessoa tirar a alma dela ali. Então o anjo, ele tira a vida da pessoa. De que forma? Se for uma pessoa que teve uma vida boa, fiel, cometia erros, como todo mundo comete, mas se arrependia, pedia perdão, tinha consciência, a alma dessa pessoa vai sair aos poucos, igual uma goteira d'água. O profeta disse que os olhos acompanham a alma saindo. O profeta disse que quando vê alguém morto, fecha os olhos dele e a boca, porque a alma sai. Vê alguém, o olho morreu, fecha os olhos dele. O profeta aconteceu com o profeta de Deus, alguém morreu, viu a pessoa morrendo, o profeta disse, fecha os olhos dele, porque os olhos acompanham a alma saindo. E se a pessoa era um hipócrita, maldoso, rebelde, sabe? Fugia, queria saber de nada, depravado, esse anjo tira a alma da pessoa igual se tira um espinho no meio de algodão. O pior do que isto, ninguém morre sem antes ver o anjo da morte, rosto a rosto. Se a pessoa viveu uma vida boa, correta, honesta, justa, o anjo da morte chega numa boa expressão. Chega numa boa. Um flash. Você vai saber, esse é o anjo da morte. Vai haver uma expressão calma. Viu? Viu? Falta, faz jejuma? Surata 41, versículo 30. Lê para nós. Por certo, os que dizem, nosso Senhor é Allah, em seguida são retos. Espera aí. Diz e segue. Tá, continue. Os anjos descerão sobre eles, frequentemente, dizendo, não temais e não vos entristeçais, e exultai com o paraíso, que vos era prometido. O crente, se temente, que observava, cometia falhas, mas se arrependia. Cometia pecado, pedia perdão. Dava um passo para frente, para trás. 4 para frente, 2 para trás.
5 para frente, 3 para trás, mas ia e voltava, sabe? Tinha más ações, mas tinha boas ações. Os anjos da morte vão chegar numa boa, onde ele menos espera. Qual for a morte. Vão dizer para ele, boas novas, boa nova, vai ter um parente, te acalma, só uma picadinha, só isso. E o profeta de Deus disse que a pessoa que morre na causa nobre, na batalha, na peregrinação, a morte dele é igual a picada de uma abelha. Só um... Dói, né? Mas é... Sim, a morte sim dói, mas tem pessoas que a morte sai livre. O profeta de Deus, ele sofreu pela morte de 2 pessoas. Era em dobro a dor dele. Porque a recompensa dele é sempre dobrada. O profeta é exclusivo. A morte do profeta de Deus é exclusiva. Sofreu em dobro da morte de pessoas normais. Tá? A morte em si, mas o anjo da morte vai aparecer para cada um. Que Deus deu para nós um bom fim. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. E a situação atual dos muçulmanos no Brasil, o que você está achando disso? Então, essa situação, eu fiquei sabendo dessas situações que ocorreram com algumas irmãs, de pedradas, cusparadas nas casas de irmãs. E o problema é a desinformação que tem aqui no Ocidente, no Brasil, no Ocidente como um todo. Além também de ser uma covardia também, né? Porque, puxa vida, como que podem fazer isso com mulheres? Por que não fizeram isso com homens? Porque também tem muçulmanos brasileiros que andam por aí afora, as irmãs usam hijab e os muçulmanos usam a taquia. Então, além de ser uma desinformação, uma ignorância, vai um pouco de covardia também, né? Eu penso assim, eu acho que também tem um pouco de culpa da mídia, se bem que eu acho que já está melhorando um pouco disso também. Esses últimos acontecimentos que aconteceram em Paris, teve a mídia colocando que não é o Islã, não é a religião, e sim foram pessoas que tomaram a religião como desculpa para fazer atos em nome do profeta, em defesa do profeta, sendo que o profeta na época dele foi muito mais perseguido, muito mais atacado, até fisicamente, e ele não agia dessa maneira. Então, quer dizer, infelizmente são pessoas que... são ignorantes que fazem isso, e a gente só tem que lamentar e fazer súplicas para que Deus nos protejam de tal ignorâncias e fazer súplica para que Deus ilumine essas pessoas e a tragam para o Islã. É isso que eu faço súplicas para que essas pessoas, para que Allah abram a mente e o coração delas e que elas venham até o Islã. É isso que a gente tem que fazer. Inshallah ta'ala, que elas venham para o Islã. Conheça o Islã. A mensagem do Islã. Por que Allah criou o ser humano? Allah, louvado e enaltecido, diz: E não criei os djinns e os humanos, senão para me adorarem? Não desejo deles sustento algum, e não desejo que me alimentem. Por certo, Allah é o sustentador, o possuidor da força, o Fortíssimo. Ele, louvado e enaltecido seja, também diz: E supusestes que vos criamos em vão, e que não seríeis retornados a nós? Então sublimado seja Allah, o Rei, o verdadeiro. Não existe Deus senão Ele, e Ele é o Senhor do nobre trono. Quem é o Criador? Ele é o único que merece ser adorado. Allah, louvado e enaltecido seja, diz: Ele é Allah. Não existe Deus senão Ele, o sabedor do invisível e do visível. Ele é o misericordioso, o misericordiador. Ele é Allah,
Não existe Deus senão Ele. O Rei, o puro, a paz, o confortador, o predominante, o todo-poderoso, o transcendente, o orgulhoso, glorificado seja Alá, acima do que idolatram. Ele é Alá, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. Dele são os mais belos nomes. O que há nos céus e na terra glorifica-o. E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Qual deve ser o comportamento para com as coisas que Alá criou no universo? Alá, louvado e enaltecido seja, diz: Ó vós que crerdes, comei das coisas benignas que vos damos por sustento, e agradecei a Alá, e só a Ele adorais. Qual é a verdadeira religião que a pessoa deve adentrar e qual é o caminho que leva à felicidade na próxima vida? Alá, louvado e enaltecido seja, diz: E quem busca outra religião que o Islã, ela não lhe será aceita, e ele, na derradeira vida, será dos predadores. Qual é o caminho que leva à paz interior e de coração e à estabilidade mental? Alá, louvado e enaltecido seja, diz: Os que creem e cujos corações se tranquilizam com a lembrança de Alá. Ora, é com as lembranças de Alá que os corações se tranquilizam. E quanto àqueles que não acreditam em Alá e em suas revelações? E quem der de ombros à minha mensagem, por certo ele terá uma vida atormentada, e ressuscitá-lo-emos cego no dia da ressurreição. Deus é maior. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.